Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou Humberto Nóbrega, do Fofocando de Mim, da Rádio Destaque. Ó. Rádio Destaque aqui, ó. Aí, essa carinha que aparece aqui é da Rádio Destaque. Então, eu peço a vocês aí para se inscrever no nosso canal no YouTube, que é TV Destaque. TV Destaque com K. Você encontra essa carinha aqui, você vai acompanhar todos os Fofocando de Mim e outras coisas aí que a gente tem feito aqui pela Rádio Destaque. Você poderá também baixar o aplicativo da Rádio Destaque pelo Play Store. Coloca lá Rádio Destaque com K, encontrou essa carinha, baixa, você acompanha toda a programação da Rádio Destaque, que programação muito boa, não é porque fui eu que fiz, não, que está muito legal, né? Nós estamos mudando e aos poucos nós vamos trazer muita coisa boa para vocês. Tem humor, tem hora musical, tem momento de fé, Roberto Carlos, Raul Seixas, homenagem para as mulheres, enfim, a Rádio Destaque está bem completa, graças a Deus, nós vamos só melhorar, isso é o que é o mais importante. E o Fofocando de Mim, eu gosto sempre de falar em todos os Fofocando que eu faço, que o pessoal falava tanta besteira da minha vida que eu resolvi fazer a minha fofoca, né? Ninguém melhor do que eu para fofocar de mim. Eu acho que só quem sabe mais coisa de mim é Deus, porque mais ninguém, né? Tá certo? Então, o Fofocando de hoje, eu vou prometer fazer esse Fofocando, para mim é um motivo de cumprimento daquilo que eu vou falar, e eu tenho que fazer esse Fofocando. Pessoal, antigamente eu achava que as pessoas que falavam, que tentavam suicídio, era um covarde. Eu sempre dizia, o cara tentou suicídio, o cara conseguiu se suicidar, para mim era um covarde. Eu tinha isso, até eu chegar num momento da minha vida muito difícil, e eu passei por um momento muito, mas muito cruel na minha vida, e foi muito doloroso para mim, né, para mim. Há muitos anos atrás aí, mas muitos anos, mais de 10 anos, mais de 15 anos atrás, eu acho, muito mais, eu tive a separação da minha primeira esposa, e foi algo muito traumático para mim, né? No momento que eu estava numa cidade grande como São Paulo, e eu me vi sem, né, no caso, a mulher, e perdi também, perdi, entre aspas, meus 2 filhos. Isso foi algo desesperador para mim. Eu fazia faculdade de Direito, mas eu não conseguia me controlar com minha saudade. Eu sentia a falta dos meus 2 filhos, que só Deus para avaliar o que aquilo doía em mim. Eu sentia falta, no primeiro momento, lógico que eu sentia falta da minha ex-esposa, mas comparando a falta que meus 2 filhos faziam, era muito distante uma coisa da outra. Eu ia trabalhar, chegava em casa, eu sentia falta dos meus 2 filhos, a primeira coisa que eu fazia, eu ligava a televisão, ligava a rádio, eu ligava computador, ligava tudo, porque eu queria ver barulho dentro de casa, porque eu não aguentava mais. Eu cheguei a ligar, eu ligava quase que diariamente para a casa onde estavam os meus 2 filhos. Eu chegava a me comunicar, terrível, a saudade era demais. Isso foi me trazendo um desespero tão grande que atrapalhou na minha faculdade, atrapalhou também no meu trabalho. Muita gente chegava e dizia, mas Humberto, você está triste, você está abatido, você não é mais aquele cara brincalhão. E eu dizia assim, pessoal, como é que eu posso ser um cara brincalhão se a alegria da minha vida foi tirada? Se os meus 2 filhos não estão comigo? Se os meus combustíveis de alegria, os meus combustíveis de viver, não estavam ali comigo. Só eu e Deus sabia a minha satisfação quando eu trabalhava o dia todinho, né? Porque eu não admito que ninguém nunca diga que eu sou vagabundo. Eu sempre trabalhei muito. E eu sempre deixo esse legado para os meus 2 filhos. Trabalhar é muito bom. E eu chegava em casa cansado do jeito que estava. Encontrava no sorriso da minha filha, no sorriso do meu filho, todo fortificante para aquilo
tudo, dizer, puxa vida, Deus é muito bom. Então eu tinha nos meus filhos isso aí. Eu acho que eu fui um bom pai. Eu posso não ter sido um bom esposo, mas eu acho que eu fui e sou um bom pai. E eu tinha essa rotina de trabalhar muito, mas eu dava atenção aos meus filhos quando eu chegava em casa. Quantas vezes a gente brincava, eu e meus filhos? Quantas vezes eu fiz a famosa gororoba? Quantas vezes eu chegava em casa e fazia a famosa gororoba para mim comer? E eu parecia uma, né, aqueles animaizinhos que dá comida no biquinho de cada um de seus filhos. Meus filhos vinham comer comigo, né? Eu sempre gostava de comer numa bacia e eles vinham e comiam na bacia comigo. Isso era a minha vida. Aí você imagina só, chegar em casa e não encontrar mais nenhum dos filhos. A tristeza foi grande, eu acho que eu me abati muito. Eu chorava várias vezes por dia. Eu chorava dentro de ônibus, eu chorava no trabalho, eu chorava na faculdade. Os meus colegas, graças a Deus, agradecer a todo mundo da faculdade Uninove, aqueles meus amigos que me via, né, que tinha, né, alguns deles tinha o conhecimento do que se passava comigo, e eu só tenho que agradecer a eles. E num dado momento eu estava sozinho na minha casa, na época eu morava no Parque São Luís, um bairro de Guarulhos, morava sozinho, né, para variar, e eu sozinho com aquela saudade tão grande dos meus filhos, não via, desesperado, tentei ligar, não conseguia, porque os telefones naquela época era mais difícil, né, telefone fixo. Eu tentei ligar várias vezes, mas várias vezes eu queria ter os meus filhos, eu queria ter os meus filhos. E isso me deu uma tristeza tão grande que eu digo, meu Deus do céu, isso não é vida. Eu acho que eu não fui um mau pai, eu não fui uma má pessoa para estar acontecendo isso comigo. Não pode tirar os meus tesouros, minha vida são eles. E eu me senti tão um lixo de vida que eu peço até perdão a Deus pelo que eu fiz, eu já pedi outras oportunidades, eu vou pedir de novo perdão a Deus. Eu comecei a pensar na possibilidade de dizer, puxa vida, sem meus filhos eu não sei viver, sem meus filhos eu não sou ninguém. E eu fui lá numa farmácia que eu tinha, a gente tinha uma farmácia, eu tinha muitos comprimidos lá, eu coloquei aquele monte de comprimidos. Se eu disser para você que era 20, 30, 40, eu não sei. Eu coloquei aqueles comprimidos num prato, e coloquei do lado da minha cama, trouxe um copo d'água e fiquei olhando, chorando, pedindo perdão a Deus, pedindo força para aquilo. E eu, desesperado, peguei aquele monte de comprimido na mão, olhei. Quando eu ia colocando na minha boca esses comprimidos para me tirar minha vida, eu escutei lá da rua duas vozes. Duas vozes eu escutei da rua. As duas vozes falavam, pai, pai. E eu saí, né? Eu saí na rua, a rua totalmente escura, mas eu escutei a voz de pai, pai. Eu larguei aqueles comprimidos e fui atrás. Eu andei quase a noite toda atrás daquela voz, das vozes. Eu escutei direitinho a voz da minha filha e a voz do meu filho, me chamando, pai. Quando eu voltei para casa, depois de muito tempo, eu olhei para aquele comprimido e disse, meu Deus,
Me perdoa. Os meus filhos precisam de mim. Eu chorei, adormeci e os dias foram passando. Eu continuei na faculdade, continuei trabalhando, mas eu sentia muita falta de meus 2 filhos, porque não é comum a gente que ama as pessoas, a gente ficar tão distante, principalmente pai, mãe, filhos. Não é fácil, não é fácil, só sabe quem passou. Para mim foi uma noite muito desesperadora para mim. No outro dia, quando eu acordei, agradeci a Deus pela vida, agradeci a Deus por ser forte, agradeci a Deus por ter ouvido a voz da minha filha e do meu filho me chamando. Mas os dias se passaram e eu continuei tendo saudade, eu continuei sentindo a falta e aquilo não chegava ao fim. E eu ficava desesperado cada dia que eu pensava, cada dia que eu vivia, ou vegetava, não sei. Eu fui para a faculdade um dia, faculdade Uninove. Eu fui para a faculdade Uninove. A faculdade Uninove da Vila Maria, ela é bem alta, ela tem alguns andares, 9, 10, eu não lembro. Eu fui para a faculdade lá e quando eu estava chegando na faculdade, eu vi um pai andando com seus 2 filhos. Isso me deu uma saudade muito maior, uma saudade misturada com revolta, uma saudade que doía. Foi pela primeira vez que eu senti o gosto da saudade na boca. Isso me doía, isso me consumia. Eu, desesperado, peguei meus livros e subi. Eu peguei aqueles elevadores, apertei, sei lá quem andar, não lembro qual foi o andar que eu apertei, eu subi. Estava desesperado. Eu fui até o final entrei numa sala de aula que lá tinha, que estava desocupada, era mais ou menos a hora do almoço do pessoal. E eu subi, fiquei lá sozinho na sala de aula, lá chorando. Eu tive a coragem de subir naquela janela e ficava olhando lá para baixo, coloquei os pés no parapeito e fiquei olhando lá para baixo, aquela visão toda. E alguma coisa dizia, pula, cara, pula. Alguma coisa dizia para me pular lá de cima, que seria algo fatal. Alguma coisa dizia, pula, tu vai acabar com tua saudade, tu não vai mais sofrer. E eu quase, desesperado, ainda pensei várias vezes fazer isso. Quando eu estava perto de fazer, eu escutei atrás de mim uma voz de 2 pessoas. Eu olhei, eram 2 senhoras, cada um tinha uma vassoura na mão e disse, meu senhor, sai daí, é muito perigoso. Aí ela disse, sai daí, o senhor tem filho, o senhor tem família, não sai daí. Eu agradeci mais uma vez a Deus e desci daquela escada, daquela janela. E não fiz o que eu tinha subido para fazer desesperado. Por incrível que pareça, meus amigos, eu estudei na faculdade Uninove, depois disso eu estudei mais 5 anos, que eu fiz faculdade de jornalismo. Eu nunca vi essas pessoas. Eu nunca vi.
essas duas funcionárias. Eu tinha amizade na faculdade e eu perguntei lá se alguma funcionária tinha sido mandada embora. Disse que não, os funcionários eram a mesma, o quadro da Uninove era um quadro muito bom, e os funcionários eram os mesmos. Eu digo, meu Deus, quem eram essas pessoas que eu nunca vi, que eu nunca mais a vi? Só sendo coisa de Deus, foi onde eu lembrei do anjo da guarda de minha mãe, que dizia, meu filho, faça coisas boas, que ele diz amém. Pense coisas boas, que ele diz amém. Então, eu acho que eram os meus anjos da guarda, talvez representando meu filho, representando a minha filha, que foram lá para me tirar daquela situação. É muito difícil, pessoal, muito difícil a gente passar por isso. É mais difícil ainda aí contar, principalmente umas histórias dessas, que aconteceu comigo há muito tempo, graças a Deus. A minha filha tem 31 anos, o meu filho tem 25 a 26 anos. E a gente está aqui vivo. Nunca mais, graças a Deus, nunca mais eu pensei em tirar minha vida. Eu só fui ver como é difícil para as pessoas. E quantas vezes as pessoas dizem assim, tirou a vida porque é covarde. Não, pessoal, não é covardia não. Muitas vezes é ser mais corajoso do que aquele que fala. Às vezes é um momento, muitas vezes é a situação que a pessoa está vivendo. É muito difícil para quem passa isso. Eu só resolvi falar porque aproveitei, desabafei. Muita gente da minha família nunca ficou sabendo, porque eu sempre procurei poupar minha família com minhas coisas de São Paulo. Meu pai e minha mãe pouco sabia do meu sofrimento lá, porque eu achava o seguinte, que Deus tinha me dado a carga porque eu podia carregar. Por isso, eu peço a Deus, mais uma vez, meu Deus, perdão, perdão, perdão. Nunca mais eu pensei, nem nunca mais eu vou pensar em tirar a minha vida. Como eu digo sempre com meus amigos, hoje eu só tenho tempo para viver. Eu não tenho tempo nem de ter raiva, nem de picuinha. Para quê? Né? Só entende quem passou por isso. Por isso que eu peço até desculpa pelo meu desabafo, pelo meu fofocando de hoje, né? Mas para mim era muito importante fazer, porque era algo que poucas pessoas ficaram sabendo. E agora todo mundo fica sabendo, né? Mais uma vez, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem me dado, principalmente pelos meus 2 filhos, que mesmo diante de todos os problemas da vida, se fosse para me fazer tudo de novo, eu faria. Eu teria os 2 de novo como filhos, para enfrentar todas as dificuldades que eu enfrentei e que hoje eu enfrento. Porque o presente de Deus, meus 2 filhos, eu sou muito agradecido. Muito obrigado a todos vocês. E, mais uma vez, eu peço desculpas.